Olá, meu amigo da loja do concurseiro. Eu sou o professor Gilson Fernandes. Sou professor de informática da loja do concurseiro. Hoje nós estamos aqui para falar com você que quer se preparar para o grande concurso público que vai ser em 2024, que é o concurso da SEDUC do Pará. Você sabe que a loja do concurseiro tem know-how em aprovação em concursos públicos no país inteiro, tá? Somos o EAD que mais cresce no Brasil e nós estamos aqui te oferecendo uma oportunidade de se preparar pré-edital para o concurso público da SEDUC, tá? A loja do concurseiro, ela preparou uma turma especial para você que quer se preparar antes do edital. O segredo é esse. Se for querer estudar no edital, mano, vai ser muito complicado, muito corrido. Então, a ideia é quando o edital sair, tu só está exercitando, tá? A loja do concurseiro criou uma turma específica para você, tá? Que quer fazer concurso público da SEDUC do Pará. Nesse curso que a gente está oferecendo, tu vai ter todos os conhecimentos comuns a todos os cargos do edital previsto pela SEDUC, tá? Só que, você, como a gente já falou, você vai estudar pré-edital. Porém, se durante a tua preparação o edital do concurso for lançado, óbvio que todo o conteúdo vai ser adaptado para o novo edital. Gilson, se não der tempo, mano, tu vai ter 240 dias disponível esse curso para você. Você vai poder ter a disponibilidade dele a hora que você quiser, estudar a hora que você quiser, em qualquer lugar que você quiser, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, aonde você estiver, você vai estar podendo estudar, tá? Então são 240 dias de acesso. No curso nós estamos te oferecendo todo o curso em videoaulas. Também vamos te fornecer a apostila em PDF. Óbvio que ninguém vai ficar te enchendo aqui de papel, tá? A gente vai massificar em cima das videoaulas, exercício, teoria, exercícios em videoaula, mas óbvio, você vai ter todo o material apostilado em PDF. Olha, tudo isso por apenas R$ 289. E se não me falha a memória, você ainda pode dividir isso, tá? Então te prepara com a gente, o concurso está vindo aí, não vai te preparar quando o edital sair, que vai ser complicado. Muita gente vai correr atrás do prejuízo e vai ficar para trás nessa jornada para conseguir a sua vaga na SEDUC do Pará, tá claro? Então é um curso especial para você que quer se preparar para a SEDUC do Pará. Então acessa o site www.lojadoconcurseiro.com.br e te inscreve, te prepara com a gente, tá? O motivo desse vídeo aqui é trazer para você as informações da loja do concurseiro, sim. Mas também a gente trouxe conteúdo, tá? Nós vamos ter conteúdo para você. Como a nossa aula é de informática, eu vou te dar algumas noções sobre arquitetura de hardware. Ih, Gilson, eu não gosto de informática. Geralmente, quem é da área da educação não gosta muito. Mas, vistes o que a pandemia fez com vocês? De uma hora para outra, você teve que entender de placa de vídeo, você teve que entender de dispositivo de armazenamento, você teve que entender de conexão com a internet, videoaula, você teve que entender de um monte de coisas sobre informática, então isso é fundamental, porque nossa área trabalha basicamente com informação. E qual é a matéria-prima de um professor? Informação. Então a gente trouxe aqui algumas coisas relacionadas à arquitetura de hardware. Nós escolhemos uma arquitetura específica que é a mais usada hoje no mundo, tá? Que é justamente a arquitetura criada por um cara chamado de von Neumann. O von Neumann foi aí um dos cientistas responsáveis pela estrutura de hardware que a gente tem hoje. Segundo von Neumann, para nós termos um sistema de informática completo, você precisa reunir alguns elementos. Você precisa reunir unidades de controle, unidade lógica e aritmética, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e memória. Ou seja, ele preconizou 5 elementos para você ter um sistema de informática completo. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída, unidade lógica, aritmética e memória. Dispositivo de entrada são aqueles dispositivos que você usa para carregar informações para dentro do seu sistema. Teclado, mouse, tá? São dispositivos de entrada de dados. Dispositivo de saída são aquelas unidades que o teu computador usa para retornar o dado processado para você.
Por exemplo, ele vai mostrar uma página da web aonde? No dispositivo de saída, que é o monitor. Ele vai dar a saída do documento que você mandar imprimir através da onde? Da impressora. Ele vai reproduzir o som que você está mandando através da caixa de som. Então, você teria os dispositivos de saída, que seria o que o sistema usa para retornar dado processado. A unidade lógica aritmética é o quê? O teu processador, é a tua CPU. É a Central Process Unit, unidade central de processamento. É o chip do teu processador, tá? E também ele vai lançar mão de memórias. Foi justamente esse tópico, memórias, que a gente escolheu para trazer aqui para você, tá claro? Entenda o seguinte, memória informática não tem nada a ver com a capacidade de lembrar de alguma coisa. Memória informática está relacionada à capacidade que o teu sistema tem de estocar informações, tá claro? O sistema estoca informações para quê? Para uso imediato. Enquanto ele está ali trabalhando, ele junta aquela quantidade de informações, ou então para uso posterior, a informação fica ali guardadinha, armazenada, até a hora que ela for solicitada necessária. Tá claro? Então você vai ter justamente as memórias. Qualquer local em um computador, aonde você conseguir armazenar informações, você pode chamar isso de memória. Mas justamente essa questão de estocar informação para uso imediato ou uso posterior, divide as memórias em dois tipos. Memórias primárias e memórias secundárias. As primárias relacionadas ao uso imediato da informação. Teu processador está ali trabalhando, teu processador está ali fazendo cálculo, teu processador está ali processando. Nesse momento ele está usando essas memórias, é a memória de uso imediato, que o processador usa, tá claro? E tem também as questões do uso posterior, vai ser chamado as memórias secundárias. As memórias secundárias são aquelas relacionadas onde a informação fica ali armazenada, guardadinha. Se ela for necessária, ela é solicitada para carregamento. Tá claro? Então, justamente você ter uso imediato e uso posterior, divide as memórias nesses dois tipos. Memória primária e memória secundária. No teu computador, você tem uma memória que nós chamamos de memória primária, que é a memória principal do teu computador, que é uma memória chamada de memória RAM. O que significa RAM? RAM significa Random Access Memory, memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. A memória RAM é a principal memória que tu tem no teu computador, porque ela é a memória de trabalho. Tudo que tu faz no teu computador, você faz no que está armazenado nessa memória. Por exemplo, tu queres editar um documento no Word. O sistema operacional pega o Word, carrega toda a biblioteca de arquivos dele na memória RAM para você poder editar o seu texto. Enquanto você estiver editando esse texto e não salvar esse documento, ele só existe ali na memória RAM. Ele vai existir de forma definitiva se você mandar salvar em algum dispositivo de armazenamento. Mas enquanto você não salvar esse arquivo, ele só existe ali na memória RAM. Tá claro? Então é a memória que você trabalha. Você quer, tem muita gente que gosta de jogar em computador, né? O jogo, ele é carregado na RAM para você poder jogar. Então ela é a memória do usuário, é a memória de trabalho, é a memória que você trabalha no seu computador. Só que a memória RAM, ela tem algumas características. Uma das principais características da memória RAM é o fato dela ser uma memória volátil. Ela é volátil por quê? Porque ela necessita de energia elétrica para sustentar as informações gravadas nela. No momento que a energia elétrica é cortada para a RAM, ela se esvazia por completo. Os elétrons do chip não têm condições de sustentar a informação na ausência de energia elétrica, porque as informações são carregadas em forma de pulsos elétricos. Então, se você corta a energia, ela perde tudo, ela se esvazia. Então, uma das suas principais características é o fato dela ser volátil, por conta da exigência da energia elétrica alimentando para ela manter as informações armazenadas, gravadas nela. Só que a memória RAM, além de volátil, ela também é uma memória de leitura e de escrita. Ela é de leitura por quê? As informações que são gravadas na memória RAM, o teu processador trabalha constantemente consultando essas informações que estão lá dentro. Então, quando ele vai lá no teu processador consultar essas informações, tá? A gente diz que a memória está sendo lida.
Só que eu acabei de falar para você que as informações são carregadas na RAM. No momento que elas são carregadas na memória RAM, a gente diz que elas estão sendo escritas, elas são gravadas na RAM. Então, justamente pelas informações poderem ser gravadas na RAM, você diz que ela é descrita, e por as informações que estão lá serem lidas pelo processador, você diz que elas estão sendo lidas. Então, você tem a memória de escrita e memória de leitura também. Tá claro? Justo por que tu está falando isso? Existe memória que seja só de escrita? Existe. Existe memória só de leitura. Tá? Por exemplo, a gente durante as nossas aulas, a gente vai ver que existe uma memória chamada de memória ROM. A memória ROM só é uma memória de leitura, ela não é uma memória que aceita a gravação de dados. Tá? Tanto que o próprio nome dela é ROM, Read Only Memory, memória somente para leitura. Tá claro? Mas a RAM não. Ela é tanto de escrita quanto ela é de leitura. Outra característica da memória RAM é o fato dela ser uma memória dinâmica. Ela não é uma memória estática. Por quê? A todo momento entra e sai informação da memória RAM. Por exemplo, carregaste o Word, ele entra na RAM. Carregaste o Excel, ele entra na RAM. Abriste o Windows Media Player, ele entra na RAM. Carregaste o seu navegador, ele entra na RAM. Fechaste o Word, ele sai da RAM. Fechaste o Windows Media Player, ele sai da RAM. Carregaste a calculadora, ela entra na RAM. Ou seja, a todo momento entra e sai informação da memória RAM. Então, justamente para as informações que estão lá dentro não serem estáticas, você diz que ela é uma memória dinâmica, tá claro? Outra característica da memória RAM, inclusive essa característica dá o nome da própria memória, é o fato dela ser uma memória de acesso aleatório. Por quê? Porque a memória RAM, as informações que são consultadas nela, o teu processador não precisa seguir a sequência de endereços que essas informações entraram na RAM, muito menos a sequência com que elas foram gravadas. Gilson, endereços? A memória RAM ela é toda dividida em endereços. Quando uma instrução é gravada na RAM, ela ocupa um desses endereços, tá? Ela ocupa um desses blocos na memória. E o teu processador, quando vai consultar a informação, ele não precisa seguir a sequência de endereços até chegar onde ele quer. Ele salta direto para o endereço da onde está a instrução requerida por ele para poder consultar a informação que está lá. Deixa eu dar um exemplo para você entender a diferença entre acesso aleatório e acesso sequencial. Por exemplo, vamos pegar um CD de música. Vamos pegar um CD com 15 músicas, tá? Digamos que nesse CD com 15 músicas, você queira ouvir a 12ª música desse CD. Para chegar à 12ª música de um CD, você precisa passar por todas até chegar lá? Você precisa pela primeira, pela segunda, pela terceira até chegar lá? Não. Você quiser ouvir a 12ª música de um CD, você não salta direto para ela e ouve? Terminou de ouvir a 12ª música, você quer ouvir a 6ª música, você não salta direto para ela e ouve? Você quer ouvir agora a primeira música, você não salta direto para ela e ouve? Ou seja, você inclusive pode configurar o teu aparelho para a função shuffle, ele fazer esse tipo de reprodução. Então, um CD seria um tipo de mídia de acesso aleatório. Agora, o que seria um exemplo de acesso sequencial? Esse exemplo eu fico até meio constrangido de trazer, porque eu tenho certeza que muita gente que está aí me assistindo nunca viu isso. Mas eu vou arriscar, tá? Uma fita cassete. Já fiz isso, uma fita cassete? Na tua vida? Não, eu fico preocupado, porque de repente, né, tu nunca viste. Inclusive, se para as novas gerações tu mostrares uma fita cassete e uma caneta Bic, ele não sabe qual é a relação que tem entre os dois. Lembra disso? Lembra disso? Pois é, tá? Vamos pegar uma fita cassete. Vamos pegar uma fita cassete com 15 músicas. Você vai ouvir nessa fita cassete a 12ª música dessa fita. Você consegue saltar direto para ela? Não. Para poder chegar na 12ª música de uma fita cassete, mesmo rebobinando, tu não vai ter que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, até chegar lá? Então, uma fita cassete é de acesso sequencial. A memória RAM não. Ela é memória de acesso aleatório. O teu processador ele consegue saltar para qualquer endereço da memória RAM onde a instrução estiver, a qualquer momento que ele precisar dela para fazer um processamento. Então, justamente por isso, você diz que ela é de acesso aleatório. Deu para entender? Tá claro? Só toma muito cuidado que na prova o cara pode não ir direto falando o nome RAM. Ele pode usar as características dela como sinônimo. Por exemplo, ele vai colocar a memória principal, a memória de escrita e leitura,
a memória de acesso aleatório, a memória volátil, a principal memória do computador, qualquer um desses sinônimos que ele usar, ele está se referindo à memória RAM. Deu para entender? Olha, disso eu entendi, mas como isso seria cobrado na minha prova? Olha, dá uma olhada aqui nessa questão, tá? Feita pelo Sebrasp, tá? Ele coloca aqui o seguinte: a memória de um computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, olha aqui, olha, ele não está chamando de RAM, memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados, e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos. É justo porque armazenamento temporário, porque ela precisa de energia elétrica. No momento que você desliga o seu computador, ela perde tudo, tá? Ela não sustenta a informação, lembra disso? Tá? Então ele coloca aqui o seguinte: qual é essa memória? Seria a memória RAM? Ele já dá logo aqui, olha. Seria a ROM, a unidade central de processamento, disco rígido, cache de memória, não. Nesse caso aqui, você teria como assertiva correta a memória RAM. E pode observar que em nenhum momento ele falou nela. Ele deu os sinônimos, olha. Memória do computador, também conhecida como memória principal, memória de sistema, armazenamento temporário de dados, ela é volátil. Deu para entender? Então, nesse caso, a assertiva correta seria a letra A. Deu para entender? Tá claro? Tá? Só que eu te falei o seguinte, que as memórias, elas podem ser primárias ou elas podem ser secundárias. As primárias relacionadas ao uso imediato. O processador está ali trabalhando, ele está consultando as informações que estão lá. Só que as memórias podem ser também o quê? Secundárias. As memórias secundárias já estão relacionadas àquele armazenamento definitivo. A informação fica ali armazenada, guardadinha. Se necessário, ela é solicitada para carregamento. Tá claro? O principal dispositivo de armazenamento de memória secundária que tu tem no teu computador é o HD do teu computador. HD de hard disk, disco rígido, disco duro. O HD é o principal dispositivo de armazenamento que vem no teu computador, porque é aonde alguns aplicativos exigem para rodar, está instalado. Por exemplo, o teu sistema operacional para rodar existe, está instalado aqui. O Microsoft Office, para poder rodar o Word, ele precisa estar instalado aqui. Então, ele é o principal dispositivo de armazenamento por causa disso. Ele também é o principal dispositivo de armazenamento porque ele já faz parte das configurações do sistema. Quando você vai comprar um computador, você lê ali as características dele, tá lá, ele diz qual é a unidade central de processamento, diz qual é a quantidade de memória RAM, qual é o espaço de armazenamento interno, então ele está se referindo ao HD. E ele também é o principal dispositivo de armazenamento porque é nele que a maioria dos usuários escolhem para salvar os seus arquivos. Não é no HD do teu computador que tu salva tuas músicas, teus arquivos, teus documentos, tuas fotos. Não é isso? Então ele é o principal dispositivo de armazenamento que tu tem na máquina. Só que ele ainda é muito usado. Só que ele está caindo em desuso, porque já tem tecnologia melhor no mercado em substituição do HD. São justamente os SSDs. SSD de Static Solid Drive ou Static Solid Disk. Disco em estado sólido ou drive em estado sólido. O SSD, ele é o substituto do HD, por quê? O HD é um dispositivo de armazenamento magnético. É um dispositivo de armazenamento de massa, mas ele é lento. Tá? Ele é lento por ser magnético. O SSD não. O SSD é um dispositivo de armazenamento de massa, mas ele é eletrônico. Tá? Ele tem, são chips que estão ali para armazenar os dados. Tá? São chips de memória flash. O que é um chip de memória flash? Chip de memória flash é um tipo de chip que aceita gravação e desgravação de dados e não necessita de energia elétrica para sustentar as informações gravadas nele. Olha, é o mesmo princípio de funcionamento do teu pendrive. Você pega o teu pendrive, também trabalha com chip de memória flash. Você pega o seu pendrive, pluga numa porta USB ali do seu computador. Quem que vai alimentar o teu pendrive de energia? A própria porta USB. Aí você vai lá e grava um monte de informações no teu pendrive. Aí você retira o pendrive da porta USB. Você corta a energia para ele. Apaga as informações que estão no pendrive? Não, né? Os elétrons do pendrive do chip do pendrive, conseguem sustentar a informação mesmo na ausência de energia elétrica.
Esse é o princípio de funcionamento de um SSD. Ele é muito mais rápido que ele é eletrônico. Então, ele consegue transferir numa velocidade muito grande as informações, os arquivos, os documentos, os programas para a memória RAM numa velocidade muito grande. Então, ele é extremamente rápido, tá claro? Então, o SSD é um dispositivo de armazenamento interno, mas que está sendo bastante alardeado, usado hoje, inclusive com intenção de substituição total do HD. Ele é um dispositivo de armazenamento de massa e ele não é magnético, ele é eletrônico, tá claro? Só que dele você vai encontrar dois tipos. Esse aqui de 2,5, tá? Que parece um HDzinho de notebook. E esse aqui que a gente chama de NVMe, tá? Ou então simplesmente M2. Ele é tipo um pentezinho de memória RAM que você encaixa numa porta para esse tipo de dispositivo. Então, o SSD é um outro dispositivo de armazenamento que você vai ter também chamado de memória secundária. Só que ainda, no teu sistema, você ainda pode encontrar como memória secundária um sujeitão que está meio esquecidão no mercado, né? Que é o pendrive. O pendrive, quando ele surgiu na tecnologia, ele surgiu para quê? Para transportar dados. Transportar dados de um computador para o outro. Acredite se quiser, mas houve uma época que não existia rede. Os computadores trabalhavam em unidade independente. Não existia rede de computadores. A única forma de você levar dados de um computador para o outro era através de um disquete. Mano, um disquete de 5 1/4, aquele disquetão preto que você colocava e fechava uma chave na frente, com medo dele fugir, né? Depois veio os disquetes de 3,5, aí vieram justamente os CDRs, depois os DVDRs, e o pendrive surgiu com a ideia de simplificar o transporte de dados de um computador para o outro. Só que aí, o que aconteceu? Rede de computadores, internet, nuvem, né? Esse cara ficou meio perdidão no mercado, mas ainda é bastante usado, tá? Um pendrive também trabalha com chip de memória flash e ele interage com o teu sistema através de uma porta USB, tá claro? É justamente ela que alimenta e transfere, alimenta de energia e transfere dados e recebe dados de um pendrive. Ele tão foi lançado com a ideia de transporte de dados que quando ele foi lançado, ele nem foi lançado com o nome de pendrive. Ele foi lançado com o nome de data travel, dados para viagem. Era muito mais confortável você transportar dados num dispositivozinho desse tamanho, cabia no teu bolso, do que numa embalagem cheia de CD e num estojo cheio de disquete. Tá claro? Outro dispositivo de armazenamento, também memória secundária, que tu encontras no mercado, que tem o mesmo princípio de funcionamento do pendrive, são os cartões, tá? Os cartões SD, os micro SDs. Eles também trabalham com chip de memória flash. São os dispositivos mais usados. Hoje são dispositivos eletrônicos. Deu para entender? Bacana, tá? Mas o que é que eu quero que tu coloque na tua cabeça para fazer a tua prova? Preste atenção, olha. HD, disquete, credo, Gilson, tu vai falar em disquetes? Vou, mano. Olha, recentemente, esse ano ainda, eu tive que gravar o sistema operacional DOS, sistema operacional DOS 6.2, o DOS de 1980. Acredite se quiser. Teve um concurso público, inclusive do estado que tu queres fazer o concurso público da SEDUC, que cobrou o DOS, um sistema operacional de 1980. E o DOS trabalhava basicamente com disquete, tá claro? Então, olha, HD, disquete, qualquer tipo de fita. Quando eu falo em fita, eu tô falando de fita cassete, fita VHS, fita Keurig, fita DAT, DLT, qualquer tipo de fita, tá? São mídias magnéticas. As informações são lidas e gravadas de forma magnética. Agora, olha, CD, qualquer tipo. CD, CDR, CDRW, tá? DVD, qualquer tipo. DVD, DVD-R, DVD-RW. Blu-ray, que era o pretenso substituto de tudo isso, são mídias óticas. É um canhão de laser que lê esse tipo de mídia. Agora, SSD, pendrive, cartão SD são mídias eletrônicas. São os elétrons dos chips os responsáveis por armazenar as informações. Deve entender isso? Tá, Gilson, como é que isso vai cair na minha prova? Vamos ver. Aqui, olha. O dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferentemente dos sistemas magnéticos,
não possui partes móveis e é constituído em torno de um circuito integrado semicondutor. Justo o que é um dispositivo semicondutor? É um dispositivo que assume as duas posições. Por exemplo, na transferência de energia, você tem positivo e negativo. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Então, o semicondutor, ele tanto assume as duas partes. Ele tanto uma hora é negativa, outra hora ele é positivo. Tá claro? Então, você teria aqui, tá, o dispositivo responsável por armazenar dados, mas que, diferente dos sistemas magnéticos, ou seja, diferente dos HDs, não possui partes móveis. O HD possui, né, discos. E é constituído em torno de um circuito integrado. Olha, um circuito eletrônico, semicondutor. Ele está falando de quem? Do DVD? Não, o DVD é um disco, né, de carbono, tá? Onde você tem ali um espelhamento, então é a mídia ótica. Seria o SSD positivo. Você tem aqui o SSD. O DDS não existe, HDD seria o Hard Disk Drive, seria o HD, tá? E o disquete, ele é magnético. Então, nesse caso, a assertiva correta seria a letra B. Deu para entender? Ficou claro? Meu querido, tá? Só não te esquece que a loja do concurseiro, ela tá com essa turma para você que quer se preparar para a Seduc do Pará. R$289, mano. Tem gente que gasta isso até o dobro, o quíntuplo disso aí numa farra. Isso aí pode decidir o teu destino, tá? Decidir aí a tua aprovação no concurso público da Seduc. Então te prepara com a gente, tá? Tem uma turma específica com acesso a 240 dias e o edital sendo lançado. Nós estamos trabalhando com o edital anterior. O edital sendo lançado, todo o teu conteúdo é atualizado pelo conteúdo normal. E também, não está aqui, mas também você vai ter turmas no Exemplo ao Vivo. Tá? É www.exemploalvivo.com.br. Você vai ter turmas da Seduc lá para o cargo de professor com todas as disciplinas, tá? Que você vai ter aqui. Você vai ter também aulas extraordinárias, só professor top na loja do concurseiro e no curso Exemplo ao Vivo. Meu amigo, ficou até aqui comigo? Muito obrigado pela tua atenção. Tá claro? É um prazer falar com você e trazer aqui as informações desse concurso público da Seduc e também da loja do concurseiro e do curso Exemplo ao Vivo. Ficou até aqui? Considera aí te inscrever no canal da loja do concurseiro. A gente sempre está trazendo informações aqui para você. Ativa o sininho das notificações aí para você sempre ser informado quando a gente postar aqui um novo vídeo falando de concurso público. Além da inscrição, ativa o sininho, dá uma curtida pra gente. Também, se gostou do vídeo, dá uma curtida, ajuda a gente aí, incentiva, na realidade, a gente a trazer mais conteúdo para você. No mais, fica com Deus, mas muito obrigado pela tua audiência e pela tua atenção e até o nosso próximo encontro. Querendo Deus.